tudo bem? Essa é uma aula da disciplina de Estado Supervisionado em Biologia 2 e nós vamos falar um pouquinho sobre filos, sobre espécie, sobre os filos dos animais invertebrados, né? Então, assim, voltando lá no princípio, a gente começa com o significado do que é espécie, né? Espécie é um conjunto de organismos semelhantes entre si, capazes de cruzar e gerar descendentes férteis, né? O planeta é composto por várias espécies, né? E todos os animais são classificados em espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino, né? Os gêneros semelhantes formam um grupo maior, que é a família. As famílias formam as ordens formam a classe, as classes formam os filos e os filos finalmente formam os reinos, né? Para a gente entender bem essa classificação taxonômica, a gente tem que entender que os animais, eles são divididos nos filos de animais cordados e não cordados. E eles formam o reino dos animais, o reino animal, né? A gente vai falar um pouquinho, dar um pouquinho mais de destaque no filo dos animais invertebrados, né? Assim, falando ainda nessa classificação, a gente passa de espécie para reinos, né? Que é o grupo mais abrangente da classificação dos seres vivos. Grande parte dos pesquisadores atualmente aceitam que são 5. O reino Monera, o reino Protista, o reino Fungi, o Plantae e o Animalia, né? O reino Monera é de seres unicelulares, formados por uma única célula, né? No caso, os procariontes, que são as bactérias e as cianobactérias, ou conhecida como algas azuis, né? Antes eram considerados como vegetais primitivos, hoje ele passou para a classificação de cianobactérias, né? O reino protista, que são seres unicelulares eucarióticos, que possuem um núcleo individualizado, mas apresentam características de animal e vegetal, eles representados pelos protozoários, né? Como a ameba, o tripanossoma, plasmódio. E o reino fungi, né? São seres eucariontes, uni e pluricelulares. Já foram também classificados como vegetais, mas a membrana ela possui quitina, né? Que é uma molécula típica dos insetos. E ela não encontra em outras plantas. Então, eles são heterótrofos, não produzem seu próprio alimento, então eles não têm clorofila, então eles são animais, né? Apesar de serem extremamente interessantes, e nem todo mundo entender que são animais. Né? O reino Plantae, né? Que são os vegetais, desde as águas verdes até as plantas superiores de florestas e tudo, que possuem células revestidas por celulose e são autótrofas, né? Que sintetizam o próprio alimento através da fotossíntese, né? E existem cerca de 400 mil espécies de vegetais classificados. E por fim, o reino Animalia, né, que são organismos multicelulares, heterótrofos, não são aclorofilados, né, então englobam desde as esponjas marinhas até o ser humano, né. Nessa classificação aí, a única coisa que difere são os vírus, eles são classificados à parte, né, sendo considerados como seres sem reino, né, diferente da bactéria. Eles são considerados, o vírus e a bactéria são diferentes, tá? Tem que sempre lembrar disso, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre os animais invertebrados, né? Os animais invertebrados, eles são aqueles que não possuem crânio nem coluna dorsal, coluna vertebral, né? Em muitos casos, eles possuem um corpo mole. Entretanto, os artrópodes, né? Que são conhecidos pois eles possuem um exoesqueleto, não necessariamente
são moles, né? Porque esse exoesqueleto, ele dá sustentação, né? Ele tem a mesma função do esqueleto interno nos vertebrados, né? Ele dá sustentação e também tem uma facilitação na locomoção, né? E protege o animal. O exoesqueleto está associado às funções do esqueleto interno dos vertebrados, com o objetivo da sustentação, maior facilitação da locomoção, bem como a proteção, né? Os animais invertebrados, eles têm características próprias, né? Eles apresentam características que podem ser divididas em categorias, né? De acordo com a estrutura óssea e com o local que eles vivem, né? Segundo a estrutura corpórea dos animais vertebrados, as principais características são as seguintes: eles são aeróbicos, eles são pluricelulares, são eucarióticos, heterótrofos, a maioria possui a reprodução sexuada, tem a presença de tecidos e órgãos e a maioria deles também tem a simetria bilateral, né? A maioria deles tem a simetria bilateral ou a simetria radial, que é no caso dos equinodermos, né? E também há casos específicos que não possuem nenhuma simetria, que são as esponjas, né? A outra classificação deles pode ser de acordo com o lugar em que vivem, né? Os animais invertebrados podem ser classificados em invertebrados terrestres, como os insetos, formiga, caracol, minhoca. Eles possuem capacidade de voar, né? Como moscas, joaninhas e outros tipos de bichos. E os invertebrados aquáticos, né? Que vivem tanto na água doce como em água salgada, camarão, siri, polvo, estrela do mar, todos eles são invertebrados, né? E então, assim, indo para os filos dos animais invertebrados, eles são divididos em vários, né? Então, os filos que a gente vai destacar no momento são os poríferos, os quinidários, plateumintos, nematomintos, os monúsculos, os anelídeos, os artrópodes e os equinodermos. Esses animais, eles convivem com a gente no mesmo ambiente, né? Eles possuem todo um ciclo de vida, né? Na verdade, os filos dos invertebrados, ele tem 94% dos animais no planeta são invertebrados, né? E então vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, né? A gente vai começar falando sobre os poríferos, né? Os poríferos é um grupo composto por animais de estrutura simples, sem órgãos e corpo cheio de poros. Eles possuem diversos formatos, tamanhos e podem viver fixados em rochas ou em outros fluidos submersos, né? Eles são a espécie mais conhecida são as esponjas do mar, né? Aqui a gente tem um modelo de uma esponja do mar que mostra a estrutura dela furada, que faz a filtração no ambiente. Então, assim, uma coisa legal de você trabalhar em sala de aula com modelos pedagógicos sobre filos, porque você pode ver bem as características, todos os detalhes, né? No caso das esponjas do mar, as pessoas até as consideram como plantas, mas não são plantas, são animais, né? Ele tem uma característica muito interessante que é a regeneração, né? Caso ele quebre ou aconteça alguma coisa, parte do corpo lesado, ela se regenera, né? Então, passando para o outro filo, temos os quinidários. São também animais que vivem em ambientes aquáticos, foram primeiro a desenvolver uma cavidade digestiva e, além disso, eles possuem uma célula específica nos tentáculos, né? Um líquido urticante. Exemplos dos quinidários são as águas-vivas, né? E as caravelas e as anêmoras do mar. Temos também o filo dos plateumintos, né? Esse grupo são os vermes de corpo achatado e pouca espessura.
Esses animais se desenvolvem na água, mas devido ao estado de vida livre, também podem viver na terra. Eles possuem órgãos e sistemas diferenciados, né? Esses vermes, a maioria das vezes, eles fazem mal por ser humano, né? Exemplo dele é a tênia solitária, né? Que é responsável pela teníase, né? Então, falando um pouquinho do filo dos nematelmintos, né? Esse filo abriga os vermes em formato cilíndrico e corpo não segmentado. Esses animais vertebrados habitam ambiente aquático e terrestre e também parasitas que vivem em plantas, né? Eles causam doenças como o amarelão, ascária, elefantíase e o bicho geográficos. Então, né, falando um pouquinho sobre o filo dos moluscos, né? Eles são cerca de 5.000 invertebrados que fazem parte desse grupo e é representado pelos animais de corpo mole, geralmente envoltos por uma concha, né? Como exemplo, nós temos o caracol ou caramujo, né? Depende da localidade onde a espécie habita, né? Que ele tem um corpo mole e a concha, que ele troca de acordo com o seu crescimento, né? Temos também os equinodermos, né? Os animais desse grupo vivem em ambiente exclusivamente marinho, de maneira isolada ou fixa em substratos, né? O exemplo mais popular é a estrela do mar, né? O lírio do mar ou o ouriço do mar também, né? Que é um animal extremamente interessante e faz parte dos equinodermos, né? Ali a gente tem também o filo dos anelídeos. Como o nome já fala, os anelídeos é o filo que ele tem o corpo dividido em anéis, né? Fazem parte desse grupo as minhocas. Então, assim, ele é organizado em 3 classes dos anelídeos. Oligoquetas, que são as minhocas. Ironídeos, que são os sanguessugas. E as poliquetas, que são as nereides e tubicolas. Aí, esse filo ele é muito interessante porque, apesar de serem animais a olho nu simples, eles são muito complexos, tem sistema digestório, sistema excretor, são bem desenvolvidos, né, a espécie. E finalizando, né, a gente tem os artrópodes, né, os artrópodes que têm o maior, digamos assim, que eles têm a maior convivência com o ser humano, né, que são filos que fazem parte dos insetos, as aranhas, né, e os escorpião, carrapato, eles todos são artrópodes, moscas, então assim, eles convivem mais com os seres humanos. Esse filo ele é subdividido em outras categorias, de acordo com o número de patas, a presença de antenas, a divisão do corpo. E ele é muito interessante, o filo dos artrópodes, justamente por causa disso, pela nossa convivência com ele, né? Então, assim, e ele é o filo que mais espécies possui, né? Em todo o planeta, né? São inúmeras, né? Ele tem a característica maior que o corpo ele é feito de quitina, né? Ele tem o corpo não, o exoesqueleto dele ele é feito de quitina, ele confere uma certa rigidez, porém ele é impermeabilizado. Ela é tipo uma cera que protege esse animal, por isso normalmente ele pode habitar ambientes úmidos, todo tipo de ambiente, né? Então, finalizando aqui agora, a gente viu um pouquinho sobre filos, né? E é muito interessante sempre estudar toda espécie, porque a gente é parte de um sistema, de um ecossistema, e todos os animais são importantes, toda espécie é importante.